Alguém tem lembrança aí da sexta-feira passada? Hã? É de um lugar de glória, né? Nós pregamos sobre é de um lugar de glória. Os irmãos lembram daquele sermão? Muito bem. Pois hoje nós vamos falar sobre vozes. O tema do sermão é vozes. Que tal um 3? 1, bem alto, 2, 3. Muito bem, sobre isso nós vamos pregar. Sobre as vozes. No livro de 1 Samuel, capítulo 3, em especial, versículo 8 em diante, o Senhor, pois, chamou a Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi ali e disse, eis-me aqui, porque tu me chamaste. Então Eli entendeu que era o Senhor que chamava o jovem, pelo que Eli disse a Samuel, vai deitar-te. E há de ser que te chamar dirás, fala Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e deitou-se. E agora? Então veio o Senhor, e ali esteve, e chamou, como das outras vezes, Samuel, Samuel. E disse Samuel, fala Senhor, porque teu servo ouve. E disse o Senhor a Samuel, eis aqui, vou eu fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe tinirão ambas as orelhas. Lhe tinirão ambas as orelhas. Ok? Atenção, irmãos, aqui nós estamos falando sobre a chamada de Samuel. Ok? O Senhor, pelo texto que você ouviu, falou, Samuel se levantou e foi falar com Eli. O Senhor falou, Samuel foi ouvir a voz de Eli. O Senhor falou e Samuel de novo foi ouvir a voz de Eli. Só que na voz do Senhor, quando o Senhor brada com Samuel, primeiro Samuel ouviu a voz do Senhor, depois Samuel ouviu a sua própria voz. Samuel teve discernimento e ouviu a sua própria voz. E a voz de Samuel diz, perguntar ali. E depois Samuel escuta uma terceira voz. Veja que são vozes. É Deus falando, é Samuel falando e Eli falando. Entenderam aí, gente? Num texto é Deus falando com Samuel, é Samuel falando com Samuel e é Eli falando com Samuel. Vozes. Quem está entendendo, diga amém. Qual voz você tem ouvido nesses últimos dias, hein? Porque vozes nós escutamos diariamente. Queira ou não, você querendo ou não querendo, você está escutando vozes que estão influenciando a tua vida, ou para o bem ou para o mal. Vozes que estão fazendo você caminhar em uma direção. Existem vozes, eu não quero, não acredito. Não acredite, mas existem vozes que estão te levando para algum lugar. Pastor, estamos ouvindo, não estou ouvindo nada. Pois só o fato de você não estar ouvindo nada já está te levando a algum lugar. Ok? Vozes boas, vozes ruins, vozes cheias de bondades, seduções, afagos, mas com intenções perniciosas, cruéis, perversas, se manifestam toda hora. São muitas as vozes. E nós vamos começar hoje aqui pela primeira voz, que é a voz do interior. Diga assim, a voz interior. Diga aí. Ok, certo? Na psicanálise, essa voz interior é chamada de psique, de mente, de inconsciente e de consciente. Às vezes a pessoa conscientemente, ela dá um conselho para ela mesma. Rapaz, eu acho que eu não vou não, porque se eu for, vou me dar mal. E às vezes essa voz que está dentro de si, a voz da razão, ou a voz da consciência, ela desperta sentimentos. Por exemplo, o medo é um sentimento preventivo. É muito importante as pessoas terem medo,
mas um medo, atenção, nós tínhamos irmão agitado, mas um medo que é para a sobrevivência. A pessoa está andando aí, exemplo, né? Diante de um abismo, aí a voz do interior, a voz da consciência, vai para perdão, porque se tu for, pode cair lá embaixo. Aí a pessoa desperta o medo, ou nada, eu sou nem doido. Outra pessoa diz, ei, fulano, pode entrar, que esses 5 pitbull que tem aqui, eles estão com fome, mas não vão me morder não, porque eu estou aqui. Aí a pessoa olha para aqueles pitbulls musculosos, lá do outro lado, aí a voz interior, a voz da consciência desperta o medo preventivo. Aí não. Aí a pessoa diz, vou nada, Deus defende para ir o cachorro pular na minha garganta e me rasgar. De jeito maneira. Então existe uma voz que fala com a gente. E dependendo do estado emocional, espiritual que o indivíduo esteja naquele exato momento, essa voz ou ela te leva para o precipício, ou ela te empurra para a decência. Quem está entendendo aí? Tudo também depende do estado de espírito. Se você estiver bem consigo mesmo, pode ter vozes aí de todo jeito, mas a voz interior, a voz da consciência vai ser ética, sempre vai te empurrar para o bem. Então nós vamos começar por essa voz. E um dia Davi estava com sua experiência ativa, que a voz do interior, a voz da alma, ou psique, como diz a psicanálise, eles falam que essas vozes que nós às vezes falamos conosco mesmo, elas remontam, trazem experiências. Por exemplo, Davi teve experiências com as ovelhas, cuidava delas, livrava da fome, livrava da sede, ok? Davi também teve confronto com o urso, confronto com bestas feras, com leões. Davi, ele treinava com a funda, acertava no alvo. E Davi teve um dia um combate com Golias, e a voz dizia com ele mesmo, a voz dele, eu venci o urso, eu venci o leão, eu tive experiência no mato, esse circunciso, por acaso que está desafiando o Deus de Israel. Ok, mas chegou um momento na vida de Davi, que Davi estava sendo perseguido por Saul, a pessoa que tanto elogiou, a pessoa que tanto gostou de Davi. E esse Saul persegue Davi de uma forma tão feroz, tão cruel, que Davi, escondido nas regiões de Adulão, na caverna, ele estava tão aflito, com tanto medo, mas o estado emocional de Davi era um estado onde ele estava servindo a Deus, e a alma de Davi estava aflita. Mas o espírito de Davi dá um conselho para a alma dele. Quando a pessoa está ansiosa, aflita, tem luta, irmão, que a gente bota a mão na cabeça e diz, meu Deus, como é que eu me saio dessa? E agora, como é que eu vou escapar? É nessa hora que as experiências vêm à tona. A experiência da mãe, que já vai ter o 3º filho, ela se angustia, ai meu Deus do céu, aí ela se lembra lá do passado, aí a voz da experiência diz assim, se acalma aí minha filha, que vai ser uma dorzinha bem rápida, 5 minutos o menino nasce, e ela começa a lembrar dele, aquela dor, ela vai passar, ela se acalma, pois Davi estava com a sua alma respirando a morte. E no Salmo 42, versículo 6, a Bíblia diz o seguinte, que Davi, o espírito de Davi estava falando com a alma dele, dizendo, por que te abates, ó minha alma? Por que te abates? Saúl está lá fora, mas se lembra, minha alma, que tu enfrentou leões, que tu enfrentou o urso, que tu enfrentou Golias, que tu enfrentou os filisteus, que tu enfrentou os teus irmãos, que tu teve sozinho no mato. Por que é que tu está te abatendo? Deus, Ele te ajudou em todas. Às vezes, quando nós estamos angustiados, o nosso espírito fala conosco. E Davi disse, por que te abates, ó minha alma? Por que te perturba dentro de mim? É um conselho que o espírito de Davi estava dando para ele. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. O Senhor me livrará. Tem o estado de espírito da pessoa. Aleluia. Em Provérbios, capítulo 4, versículo 23, olha, a Bíblia diz que é do coração
tudo que se deve guardar, se guarda no coração, porque do coração saem as saídas da vida, ou para o bem ou para o mal, depende do estado emocional da pessoa. No livro do profeta Isaías, no capítulo 47, versículo de número 8 a 10, está escrito assim, o Senhor falando com o profeta: agora pois me ouve. O Senhor está falando com alguém aqui, viu? Agora pois me ouve, tu que és das delícias e que habitas tão seguras, e dizes no teu coração: eu sou, e fora de mim não há outra pessoa. Não ficarei viúva, nem conhecerei a perda dos meus filhos. Aí o Senhor diz: espera em Deus e escute a sua voz. Mas a Bíblia diz que a nação de Israel, por essa profecia, preferiu não ouvir a voz do Senhor, antes deu ouvido a vozes de pessoas que não temiam a Deus. Aleluia! Tem gente que não vai dar ouvido à voz do Senhor, não vai ouvir a sua consciência lhe impulsionando para o caminho ético, para ouvir a voz de pessoas que não têm nenhum tipo de compromisso com Deus. Mateus capítulo 15, versículo 19 está escrito: porque do coração procedem os maus pensamentos, a morte, o adultério, a prostituição, os furtos, falso testemunho, a blasfêmia. Se você estiver andando na carne, pode ter certeza, irmão, que a tua consciência só vai falar de obras carnais. Mas se você estiver andando no Espírito, a tua consciência vai te falar de coisas espirituais. Em Romanos capítulo 8, versículo 1, está escrito que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas que andam segundo o Espírito. Aleluia! Porque a lei do pecado impulsiona a pessoa a fazer as obras da carne, mas as leis do Espírito, ou estado emocional espiritual, impulsiona essa pessoa a andar nas coisas do Espírito. Em Romanos 8:8 a Bíblia diz que os que estão na carne não podem agradar a Deus. Mas em Romanos 8:14 a Bíblia diz que todos aqueles que são nascidos do Espírito Santo, estes são guiados pelo Espírito Santo. Quem está entendendo, diga aí amém. Então essa voz carnal que pode fluir dentro de você, a voz da sua consciência, ela pode te impulsionar ou para o bem ou para o mal. Só depende da sua inclinação. Aleluia! A segunda voz que eu quero tratar nessa noite são as vozes que estão fluindo no mundo, as vozes que nós ouvimos das pessoas, as vozes que estão aí levantando conselhos. E o mundo ao teu redor é entendido como a voz da multidão, ok? É a voz de gente que vai te dar um conselho, é a voz do oportunista, é gente opinando, é gente interferindo, é gente dando conselhos aparentemente corretos, politicamente legais, mas que vão te levar para o fundo do poço. São outros que te induzem a erros através da manipulação. É a voz boa com tom de maldade, é a voz do disfarce, e tem muita gente que é enganada pelo disfarce. Quer ver? Um exemplo: Josué estava vencendo todos os seus adversários, venceu Jericó, venceu Moabitas, venceu os que estavam na extremidade do Jordão, e agora, quando Josué está fortificado, os gibeonitas, vendo que Josué era um vassalo, eles fizeram a tramóia contra Josué e disseram: é o seguinte, nós vamos se disfarçar aqui de farrapos, nós vamos dizer que a gente vem de longe, a gente vai dizer que vai ajudar esse povo, vamos dizer que de longe a gente ouviu as proezas do Senhor para com Josué,
Vamos fazer uma aliança com Josué. Ele vai dar ouvido à nossa voz, porque ele tem muita empatia, e aí ele não vai mais atacar a gente. Chega assim, irmão. Chega que é uma beleza na sua vida, dizendo: eu vou preparar um almoço para você. Porque, ei, eu vou te convidar para um jantar especial lá na minha casa. Não tem intimidade contigo, nunca te viu na vida, te conhece apenas de ver, e te chama logo para o jantar, te chama logo para o almoço, prepara logo uma picanha, prepara até um presente para você. Foi isso que aconteceu com Josué. Ele não ouviu a voz do Senhor. Aleluia! Olha, Zadok também foi enganado, o sumo sacerdote foi enganado, Josué também. Esse Josué é outro Josué que foi enganado. Satanás em pessoa, irmão, usou conselheiros, e o sumo sacerdote, o príncipe de Israel, da família de Zorobabel, sumo sacerdote, que se assentava no lugar santíssimo e era juiz, e ele estava recebendo conselhos bons, conselhos éticos, mas era Satanás que estava falando no ouvido do sumo sacerdote. E a Bíblia diz que o profeta teve a visão e viu o sacerdote, o seu elforde todo salpiscado de sujeira, e todas as suas vestimentas sujas, e Satanás falando no ouvido dele. E a Bíblia diz que o anjo de Deus veio com vestes novas para o sacerdote, e ele teve que ser ungido de novo para poder ouvir a voz do Senhor. Tem muita voz aí, irmão, que é só para te jogar no buraco. Olha, recebe esse conselho aí. Se você ouvir alguma voz, algum conselho que é para se opor ao teu pai, à tua mãe, ao que está falando. Se tu ouvir algum conselho de alguém falando contra a tua liderança, é o cabo do gato que está falando. Se tu ouvir algum conselho aí querendo deteriorizar, deprimir a imagem de alguma liderança na igreja, é Satanás purinho que está falando. Porque Deus não é Deus de contradição, meu irmão. Deus não é Deus de confusão. Aleluia. Deus quer que você seja humilde e humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor. Pelo contrário, Deus manda honrar teu pai, Deus manda você honrar sua mãe, Deus manda você honrar as suas lideranças, Deus manda honrar os seus pastores, Deus manda honrar a sua palavra, Deus manda honrar o teu emprego. Tem voz aí, irmão, que são vozes estranhas para tentar atrapalhar a sua vida, vozes perturbadoras, mas bem-aventurado é aquele homem, aquela moça, aquela mulher que está rodeado de pessoas cheias do bem. Bem-aventurado é uma pessoa que tem um amigo bom, um crente do bem. É relevante entender que uma pessoa bondosa, uma pessoa que serve a Deus, vai dar conselhos que te levam para a espiritualidade. Aleluia! Eu tenho muito cuidado com os afagos, viu? Tenha cuidado com a sedução das boas palavras. Receber um elogio é bom, sim ou não? Elogiar é bom, sim ou não? É. Agora saiba comer o peixe. Como é que a gente come curimatã? É engolindo espinha e tudo, é? Tem peixe que é traíra, viu, irmão? Tem que saber comer ele. Aleluia! É, irmão, você está por fora. Olha, cuidado com a voz mansa, cuidado com os argumentos afetivos. Você tem que arregalar o olho, como fala o matuto. Abra teu olho, entrega o teu caminho a Jesus. Agora tem conselhos que são atribulados para você, e tem conselhos que são bênção para a sua vida. Igreja, vai para cá. Eu vou ler versículo aí, você diz se é de Deus ou se não é. Ok? Provérbios 24, versículo 1. Escuta o conselho. Não tenhas inveja dos homens malignos, nem desejes ser amigos deles. Esse conselho é de Deus ou é do cão? É de Deus ou é do cão? Olha, 3 conselhos. Primeiro, não tenha inveja. Diga para a pessoa que está do teu lado aí: eu vou me esforçar para não ter inveja. Diga: eu vou me esforçar para não ter inveja. Diga aí.
Segundo, não ande com gente que não presta não. Está aí, ó. Não ande com gente que não presta. É de Deus ou não? Quer mais um conselho? Provérbios 24, versículo 3. Julga aí, igreja, se esse conselho é de Deus. Com a sabedoria edifique a sua casa, e com inteligência faça ela ficar inabalável. É de Deus ou não é? Então vocês sabem. Aprenda a fazer, a mulher, aprenda a fazer um curso de culinária, aprenda a usar vassoura, aprenda a puxar a orelha do menino, aprenda a dizer crigério na cara de você, minha menina, uma roupa indecente, mostrando as coxas, a se ajeitar. Tenha coragem de dizer para o seu filho: ei, Marlão, vai ajudar teu pai, rapaz. Pega esse balde aí, bota na tua fronte e leva, deixa de ser mole. Estude, bota quente do teu adolescente para ele estudar. O cara não trabalha, não estuda, tem que tirar nota baixa, respeita as caras. Ei, mulher, bota a moral nesse rapaz, nessa moça. Você recebe o conselho? Bota. Esse conselho é de Deus, irmão? Como é que a mulher casada com o obreiro pega o microfone? Eu salvo os irmãos com a paz de Nossa Senhora. Irmã, bota quem tem esse obreiro. O obreiro que não sabe fazer uma oração. O obreiro que não sabe dar glória a Deus. Tem Deus que nem glória sabe dar. Lua! Nem aleluia, lua. Lua! Irmã, reclama desse homem. Aleluia! Varão, reclama da mulher. Ô, mulher, reamora, não ora. Mulher, dá o joelho para engrossar aí teu músculo das pernas. Aí fica só sentada dormindo. Irmãos, esse conselho: edifique a sua casa com sabedoria. Não ande falando mal da igreja, não ande falando mal dos irmãos, não ande falando mal dos obreiros, não ande falando mal dos crentes, nem que seja de outras igrejas. Não fale mal dos crentes das outras igrejas, não. Nem que não vá uma cibalena. Não fale mal da igreja de Jesus. Quem recebe? Mais um conselho, julga aí. Segundo Tessalonicenses capítulo 3, versículo 10, 11 e 12, que diz assim, ó: porque quando ainda, o apóstolo Paulo diz, quando ainda eu estava com vocês, convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar aqui, também não coma. Porque ouvimos que há entre vós os que andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. Esse conselho é de Deus ou não é? É de Deus? Quem não obedece esse conselho vai andar atribulado ou na bênção? Tem gente que é assim, começou a trabalhar, aí chega o amigo com a voz: quanto é que tu ganha lá? Mulher, eu ganho R$800. Já é isso. R$800 não dá para fazer nem um cabelo. Olha o conselho que ela está ouvindo, irmão. Olha o conselho. Se eu fosse tu, eu sairia desse lugar. Tu está sendo uma escrava bestada. Arregada por hoje. Meu irmão, é a Bíblia que manda eu trabalhar. Aí tu não vai ter experiência, tu não vai ser de credibilidade, tu não vai ter credibilidade na praça. As pessoas não vão te conhecer como uma pessoa trabalhadora. Antes, pelo contrário, a criatura que diz que você está ganhando pouco é a mesma criatura que vai dizer para todo mundo: aquilo é banqueiro, aquilo é preguiçoso, aquilo ali não vale nada, aquilo bota o patrão no foguete. Aprenda a trabalhar, crente. Ei, teu pai é empreendedor, tua mãe é empreendedora, vai ajudar teu pai e tua mãe na loja. Ah, pastor, a minha mãe vende cheiro verde. Vai vender cheiro verde com ela. Vai vender tapioca. Vai na internet, compra as coisas na internet e vende. Faz alguma coisa. Ah, pastor, não tem emprego não. Porra, ajuda tua mãe, vai na casa, faz alguma coisa. Faz teus braços ficar fortes, faz alguma coisa. Não estou recebendo não, então. Cuidado com o chavão, viu? O chavão aí diz assim: a voz de Deus é a voz do povo. Já ouviram isso aí, né? A voz de Deus é a voz do povo. Não é a voz do povo que é a voz de Deus. Cuidado, cuidado, viu? Você quer ver aqui no texto, alguns textos? Quer saber se é verdade? 1 Samuel capítulo 8.
A Bíblia diz no versículo 6 que o povo chegou para Samuel, Samuel já era velho, o povo não estava dando muito crédito para Samuel, que era quem julgava a nação. Aí, Samuel, é o seguinte, tu já está louco, tu não está, nós queremos é que tu ore a Deus para Deus mandar um rei. Aí a Bíblia diz que Samuel se entristeceu. Como é que vocês não querem mais eu como os vossos juízes, não querem mais Deus como o vosso governador? Não, a gente quer um rei. Aí o Senhor, Samuel fez um altar, sacrificou e foi reclamar, chorando com Deus. Como é que pode, tu viu ali, eu fui excluído aí do seu calma, Samuel. Eles não rejeitaram, foi você não, Samuel. E esse povo aí que eu tirei do Egito, que desde a época de Moisés está comendo maná até agora, rejeitou foi eu. Como é que a voz do povo ali é a voz de Deus, irmão? Se você vê no caso de Moisés lá no deserto, quando Moisés subiu no Sinai, uma lutou foi quem em Arão, capítulo 26 de Êxodo. Agora Moisés está nesse monte aí pegando fogo, é trovão, é raio, e esse negócio tremendo, Moisés morreu. E agora, Arão, nós queremos é que tu faça um bezerro de ouro aí, vem te adorar. Porque foi ele quem nos tirou do Egito. Essa voz aí é de Deus, irmão? Era a multidão, querendo apedrejar Arão. Se tu não fizer, Arão, corre quebrar agora, vamos apedrejar você, que você vai morrer de barro de pau. Aí Arão morrendo de medo, agora coitado dessa guerra, não vai morrer. Até Moisés um dia, diante das águas de Mara, o povo quis apedrejar Moisés e Moisés teve que dobrar os joelhos. Senhor, pelo amor de Deus. Aí Deus se contra o povo. Ei, não se engane que voz de multidão, principalmente com conluio de rebelião, de panelinha, essas vozes não são de Deus. Aleluia. E uma outra voz que fala direto, é a voz de Satanás, do cão. Essa aí fala. Repita, a primeira voz é a voz da consciência, a segunda voz é a voz da multidão, a terceira voz é a voz de Satanás. Satanás fala. Fala ou não fala? Fala. Olha, se Jesus estava em oração, consagração, jejuou milagrosamente no deserto. No deserto, Satanás, Mateus 4,3 chegou e disse: se tu és o Filho de Deus, transforma as pedras em pães. Cão. No versículo 5, outra vez o cão falou. Então o diabo, além de ter falado, deu uma direção. A Bíblia diz que Satanás direcionou Jesus até a cidade santa. Não foi o Espírito Santo, não. E o Senhor estava querendo ir, foi, e colocou Jesus no alto templo. Satanás desafiando, falando e desafiando. Só que aqui no templo, Jesus subiu, na parte mais alta do templo. E lá o cão falou de novo: se tu és o Filho de Deus, que joga lá embaixo. E está escrito no Salmo 91, que o Senhor dará ordem aos seus anjos a teu respeito, para te guardar contra toda pedra de tropeço. Aí o cão falando. Você acha que Satanás não leva as pessoas para alguns lugares, não? Você acha que Satanás não bota prato delicioso na sua frente, não? Você acha que Satanás não tem capacidade de influenciar pessoas para atrapalhar a sua caminhada, não? Ei, mulher, tu acha que Satanás não tem poder e capacidade de pegar um homem bonito, casado, salminho, carnal, que só o cão mesmo, e ficar apaixonado por você, e jogar charme para cima de tu, e jogar cantada? Tu acha que Satanás não faz isso, não? Pastor, mas eu sou uma velha, já tenho 60 anos. Aí a velha de 60 anos, 65, fica toda rosada, cheia de força, porque um garotão de 30 disse: eita, o que me interessa é que ela é coroa, porque a história diz que a panela reclama e faz a comida boa, e ela gosta. Você acha que Satanás não gosta disso, não? A Bíblia diz que nós não devemos subestimar os ardis de Satanás, crente. Você acha que o Satanás não tem poder de pegar uma moça mundana, toda malhada, musculosa, quem sabe morena, e jogar um charme para cima
cima de um cidadão que passou dos 40 anos, e ela dizia: poxa, esse careca, do bigodudo, eu sou doido por homem da barriga grande, das canelas finas, que tem Hilux, mas nem Hilux, só é Hilux. Você acha que Satanás não faz isso não, por acaso? Não, pastor, mas ele é velho, está caindo os pedaços. Meu irmão, enquanto a carne estiver viva, a carne é carne. E nós não devemos subestimar as sutilezas de Satanás, porque tem um bocado de gente que está pagando, irmão, namorando na internet escondido. A bicha vai dizer: ei, manda pix aí para eu ligar para tu, aí eu ver esse derrete todinho. Por isso que eu sou lindo. Oh meu Deus do céu, que a porra mais fofa do mundo. Aí o velho pensa que é verdade. Não devemos desconsiderar os ardis de Satanás, irmão. Aleluia. O cão fala na boca das pessoas. Olha, sabe quem é que gosta de acabar relacionamentos? É o diabo. E o diabo usa pessoas que dão lugar a ele. Ora, Eva era luz pura, Adão era luz puro, depois escureceu. Meu irmão, depois que a pessoa peca, depois que toma a primeira dose, pequei, já estou ferrado, mesmo ferrado, é agora que eu engoli a garrafa. Se pecar e escurecer na presença de Deus, a pessoa fica sem limites. O cão fala, irmão. Um abismo chama o outro. Imagina um cego guiando o outro cego, irmão. A gente está ficando céu, estou sendo tentada, não é? Por quê? Um bicho cai casado. E ele é ali. Deixa de ser amarela. Só um lixo, eu vi a foto, só um lixo. Tu é doido, se fosse o ratinho arrumado, era no cangote dele como vampiro, com o carro sangue todinho. Que é isso, meu irmão? É outro passando crise: ai, meu marido é ruim, o bicho não me dá R$1, ele não compra nada para mim. Deixa de ser besta, amarela, bota logo um par de chifre dele, eu arrumo para tu, não se preocupe não. O cão fala, irmão. Fala, fala. Se Jesus, ele teve a audácia de tentar a Jesus, imagina um pedaço de barro como eu e você. Aleluia. É por isso que Tiago já dizia: chegai-vos a Deus, e Deus se chegará a vós. Quando o cão te tentar, só tem um jeito de você escapar. Quando o cão tentar você, só tem um jeito. Qual é, pastor? Resistir o diabo na fé, e ele fugirá de vós. Pastor, está me insultando, pastor. Está querendo ressuscitar aquela pessoa malvada que está dizendo: tem sorte, se eu não fosse crente, esse carnal que está aqui dentro ia esbagaçar fulano e tal. Pois quer escapar da tentação? Resista. Quer escapar da tentação? Resista. Quer escapar da tentação? Faz o que, igreja? Resiste. Ninguém está livre do diabo, não. Dos demônios, ninguém está livre da sedução do dinheiro, ninguém está livre dos encantos da prostituição, ninguém está livre dos prazeres, dos desejos, ninguém está livre disso não, irmão. Oxe, se ele tentou Jesus, ele vai tentar você. E quando os dados inflamados vinham na sua cabeça: larga essa mulher réa, abusada, faladora, resista. Quando o Satanás fala, já lançou os dados: ei, vai-se embora dessa cidade, rapaz. Resista. Quando o cão lançar os dados, tu vai morrer dessa doença. Meu Deus do céu. Google, o que é isso, Google? É câncer. Fala, vou morrer mesmo. Resista, não é câncer, não é câncer, não é câncer. Resista. Estou com vontade de desviar. Resista. Quem está nessa igreja, diga glória a Deus. Aleluia. Existe uma quarta voz, que é a voz de Deus. Diga aí, essa dá boa, pastor. Está lá escrito em Romanos capítulo 8, 14, que todo que é nascido de Deus é guiado pelo Espírito. E muitas pessoas no Antigo Testamento ouviram a voz de Deus. Deus falou com Adão. Ouviu a voz de Deus. Oxe, até o Caim ouviu a voz de Deus. Abel ouviu a voz de Deus. Enoque não só ouviu a voz de Deus, mas foi levado por Deus. Jó, parente, mas o mesmo rumo ali de Enoque, ouviu a voz de Deus.
Ok? Noé ouviu a voz de Deus. Abraão ouviu a voz de Deus. Até o Jacó ouviu a voz de Deus. Ok? Moisés ouviu a voz de Deus. Elias ouviu a voz de Deus. Samuel, esse aqui ouviu a voz de Deus mesmo. Novo Testamento, olha, Pedro, Paulo, Tiago, João, André. Paulo, quando estava indo no caminho de Damasco, caiu no cavalo, ouviu a voz de Deus. Muitas pessoas ouviram a voz de Deus, irmão. Eis, Hebreus capítulo 1, versículo 1. E havendo Deus falado de muitas formas e de várias maneiras, hoje nos fala através do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. Nós devemos ouvir a voz do Senhor. E a voz do Senhor, ela pode bradar de maneira física. A voz do Senhor pode bradar pelo Espírito Santo falando com você. A voz do Senhor pode bradar através da leitura bíblica. A voz do Senhor pode se revelar através de um dos dons espirituais, de qualquer dom. O Senhor pode falar através de um ser espiritual, de um anjo. O Senhor pode usar uma situação para falar com você. Ok? Pasme você ou não. Um dia eu estava atribulado, querendo tomar uma atitude carnal. São quase 25 anos atrás. Estava furioso. Perdi o domínio sobre si mesmo. Eu estava irado. Estava no homem Marcelo. E desceu da cruz e ele naquele dia crucificou o Marcelo espiritual. E eu irado no meio da rua. E o Senhor falou comigo através de uma música. E a música era essa: é preciso saber viver. E aquilo me parou no meio da rua. E eu só escutava o refrão. E o carro passando. É preciso saber viver. Viver. Aí eu comecei a respirar. Comecei a me acalmar. Deus me fala de muitas formas, de várias maneiras. Eu comecei a me acalmar, a pressão começou a voltar para o campo, o oxigênio começou a entrar no cérebro. Aí o Espírito Santo disse: ei, o que é que tu está fazendo aí? Aí pronto, não aguentei mais não. Crucifiquei o Marcelo de novo. Deus fala de muitas formas. Aleluia. E no Salmo 29, versículo 3. Aliás, no Salmo 29 todinho é Deus falando purinho com você. Para terminar, Salmo 29. A voz do Senhor está sobre as muitas águas. Não dá tempo para falar, explicar. Versículo de número 4. A voz do Senhor é poderosa como a majestade. Pense com a majestade, pense com a autoridade. Pense no Leandro, nosso prefeito. Pense no governador do estado do Ceará. Aliás, pense no executivo do Brasil. Aliás, pense numa grande autoridade, no rei da terra. A voz do Senhor, ela é majestosa. E quando o Senhor fala, está falado. A voz do Senhor, ela despedaça o cedro. Está lá no versículo 5. A voz do Senhor despedaça o cedro do Líbano. Ele não aguentará. Olha, se o cedro, que é uma madeira firme, rígida. Imagina aí, para quebrar o cedro, tem sofrimento. Pois a voz do Senhor, ela quebra o cedro. Ela é como um martelo que esmiuça, deixa o lajeiro virado em pó. A voz do Senhor é poderosa. E quando o Senhor fala, o coração pode ser duro como o cedro, ele vai se quebrar. Quando o Senhor fala, a doença pode ser calcificante, mas a doença vai sair. A maldição pode estar firmada sobre a pessoa, mas a maldição vai ser despedaçada. As correntes de Satanás podem ser grossas e extensas, mas quando a voz do Senhor brada no coração, as correntes, elas caem, como caíram as do apóstolo São Pedro. A voz do Senhor, ela é poderosa, ela ilumina a escuridão. A voz do Senhor muda o rumo. A voz do Senhor acende as estrelas. A voz do Senhor quieta o coração. A voz do Senhor transforma as pessoas. A voz do Senhor faz o sol se aquietar e a lua aparecer, a primavera brotar e o verão arder, o verão cair e as águas rolarem. A voz do Senhor transforma qualquer coisa. A voz do Senhor faz o menino se transformar em gigante. A voz do Senhor pega aquilo que não é, aquilo que não vale nada, aquilo que é desconsiderado, e faz ser e se assentar entre os príncipes. Mas a voz do Senhor pega o soberbo, pega o orgulhoso, pega
Senhor usa quem está do teu lado. O Senhor fala através do código da ética. O Senhor se revela na moralidade. O Senhor compulge o coração. O Senhor tira a tristeza e o Senhor lhe enche de alegria. O Senhor pega a derrota e esmaga. E o Senhor firma os pés do vacilante. O Senhor abre os portais. O Senhor revela o céu. O Senhor tira a angústia e o Senhor manifesta a sua cadorbe, a sua Shekinah. O Senhor é maravilhoso e a sua voz brada em todo o tempo. O conselho do Senhor nos faz andar pela vereda do justo. A voz do Senhor nos leva às águas tranquilas e nunca às águas perturbadoras. A voz do Senhor quieta a nossa alma. A voz do Senhor muda o nosso semblante. Diga bem alto, a voz do Senhor muda o coração. Olha para a pessoa que está do lado, que tu vê como ela está bonita. Olha aí, ó. Tem gente que chega aqui na igreja tribulado, brigou, levou uns carão, levou uns brega, foi ameaçado, mas quando ouve a voz do Senhor, o semblante muda. Estava arrasado, estava doente, estava amarelo, estava mufino, mas está devendo anel, ameaça de corte, mas quando ouve-se a voz do Senhor, a esperança brota, como a chuva que cai sobre a terra e não volta vazia. A voz do Senhor é poderosa, e o Senhor está dizendo para você: fique atento à sua voz. Samuel estava atento à voz dele, porque ouviu a sua voz. Mas hoje, se ouvirdes a voz do Senhor, não embruteçais o vosso coração. Embruteçai. Mas rendei-vos a voz dele. Olha, cuidado com os conselhos que se dão a sacerdote. Cuidado com. Para dizer que não é verdade. Cuidado. Faça o balanço, irmão. Você não tem capacidade de fazer o balanço, não. E discernir as coisas, porque está escrito que as coisas dos homens são discernidas pelos homens, mas as de Deus pelo Espírito de Deus. Sabe que não tem capacidade de discernir a intenção das pessoas, não. Se falta essa capacidade, a Bíblia diz que aquele que pede sabedoria a Deus, Deus dá e não se rosto. Pede a Deus discernimento. Às vezes, irmãos, o irmão chega com o fuxico, contra o pastor fulano de Facebook, não sei o que. Mas tá bom. E o senhor não vai dizer nada não, pastor? Eu devo defender dizer alguma coisa contra alguém. Você não vai dizer? Tá. Pois deixa certo, deixa, eu já estou sabendo. E o que é que você vai fazer, pastor? Eu só ouvi a voz do Senhor. Aí depois as coisas se revelam. É só uma intrigazinha, fogo de papel, passou. Já pensou se eu desse ouvido, irmão? A irmã? Entendeu? Aprenda a ouvir, irmãos. Às vezes as pessoas estão chateadas porque o momento dela não é bom naquele ali. O momento da pessoa que ela vive não é bom. E a pessoa sai chutando o pau da barraca, esculhambando, e eu sou crente da Assembleia de Deus, mas você raiveiro, não sei o quê. E ela diz: ai meu Deus do céu, tenha calma, deixa passar mais 2 dias, veja se tem reincidência, dá uma segunda chance. Você não pode fazer, dá uma terceira, uma quarta, uma quinta, uma sexta, porque aí já é falta de sabedoria demais. Você está ouvindo a outras vozes. Quantos recebem essa palavra? Que Deus em Cristo te abençoe. Amém.